Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, o programa que fala de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento. E o que você de casa gostaria de ver no nosso programa? Você pode participar com a gente enviando sua sugestão no nosso WhatsApp, no 999721100, ou também ligando aqui na SIC TV pelo 3219-9000. Nós queremos que você nos ajude a construir a programação da SIC TV, tá? Então, lembrando que todos os sábados trazemos um novo tema para debater, para ampliar aí o conhecimento, para que todo mundo tenha mais qualidade de vida. E hoje trouxemos um convidado que é médico, palestrante, escritor, mentor, marido e pai, que veio falar sobre como é possível viver sem dor. Então, seja bem-vindo aqui com a gente, Dr. Gabriel Longini, médico e escritor, para falar de um tema tão legal como esse. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renata. Seja Prazer revê-la, aqui viu? com a gente. Tudo bem, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez, viu? Agora com mais um trabalho, né, doutor? Com o livro A Dor que Me Comove. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. O que é este livro? O que ele traz de mensagem? Eu estava lembrando aqui agora que esse livro é uma promessa de uns 3 anos atrás, quando eu estive aqui no programa também falando da importância dele. O livro, ele é uma ferramenta que ajuda as pessoas também a ter uma vida melhor, uma vida sem dor, uma vida para não ter dor também. Então eu diria que toda vez que a gente tem um bate-papo com alguém importante, ou que a gente assiste um filme, ou que a gente faz uma leitura diferente, sempre tem um impacto na nossa vida. O livro traz isso, ele traz um impacto muito positivo na vida das pessoas. A Dor que Me Comove. Interessante. Mas o que te motivou a produzir essa obra? Renata, são 10 anos me dedicando profissionalmente a cuidar de pessoas portadoras de dor crônica, e ao longo desses 10 anos, mais de uma década, a gente observa o que faz as pessoas desenvolverem dor crônica. E aquele ambiente de consultório, ele me mostrou que, cara, o que eu posso ensinar para as pessoas para elas não terem dor, ou o que elas podem fazer que a dor delas, de repente, não está sendo suprida por uma medicação ou um tratamento. E são ferramentas práticas, coisas que você consegue fazer no seu dia a dia. E eu observei que na prática isso funciona muito bem, quando eu oriento meus pacientes a fazerem isso, e coloquei num livro. E esse livro nada mais é do que um case, né? Cases de sucesso que acontecem dentro do consultório médico, que qualquer pessoa pode ter acesso, né, através da leitura desse livro e colocando em prática no seu cotidiano. Você produziu, elaborou toda essa pesquisa através das vivências ali de consultório? Vivência prática, né? Então, ele tem a fundamentação científica dele, mas o que eu coloquei no livro é toda uma vivência prática ao longo desses anos, cuidando de pessoas portadoras de dor crônica. Porque as doenças se repetem, mas elas nunca se manifestam da mesma forma em cada pessoa. Porque cada pessoa traz sua carga emocional, as suas experiências emotivas, as suas experiências físicas, e isso interfere diretamente no impacto da dor. Então, essa experiência prática no dia a dia, eu acabei compilando ela e colocando num livro que é uma ferramenta de grande auxílio, e tem sido um maior sucesso. É isso que difere, então, doutor? Às vezes a gente vê ele determinada patologia que a gente já está estranho. Nossa, por que o outro sentiu tanto, sentiu mais, sentiu menos? Essa diferença ali do nivelar de dor, ela vem justamente dessa nossa carga emocional, das nossas vivências, das nossas experiências? Excelente interpretação, exatamente isso. Então, às vezes você pega 2 pessoas, as mesmas doenças, você faz o mesmo tratamento e uma pessoa tem resposta, a outra não tem resposta terapêutica àquele tratamento. Por quê? Por vários fatores, né? Fatores imunológicos, emocionais, mas principalmente pelas experiências que essa pessoa vivenciou ao longo da vida dela. Vou dar um exemplo, Renata. Dor é uma experiência sensitiva e emocional. Eu tô aqui bem, tô tranquilo, eu bato minha mão, não sinto nada. Mas se eu tiver brigado com a minha esposa, tiver brigado com meu filho, tiver batido o carro, qualquer situação, bater a mão do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma intensidade, dói. Por isso que dor é uma experiência sensitiva e emocional. E tudo que você vivenciou na sua vida, especialmente dos 5 aos 13 anos de idade, tem um impacto diretamente na sua vivência, na sua forma de se expressar da dor crônica. Legal, senhora, para a gente sentar um pouquinho então, até para eu conseguir mostrar aqui um pouquinho do livro, né? Legal. O livro que foi lançado pelo Dr. Gabriel Longini. Esse livro foi lançado dia 22 de dezembro, tá fresquinho ainda, né? A Dor que Me Comove. É um livro, doutor, que somente pessoas que têm dor devem se interessar, devem buscar consumir, ou serve para todo mundo? 37% da população brasileira tem dor crônica, então as pessoas que sofrem de dor crônica, acho que é uma leitura muito válida, é um remédio também.
E Quem Não Tem Dor é um livro que ensina o que você pode fazer para um dia não ter dor crônica. Então, acho que esse passo a passo eu consegui colocar ele de uma maneira muito simples, muito objetiva e também muito prática para as pessoas utilizarem. Então, ajuda bastante também. Ele fala um pouquinho também sobre as dores emocionais, né? Bastante. O que são as dores emocionais? Toda dor tem uma pegada emocional, né? Então, uma dor de cabeça. O que é o gatilho para uma dor de cabeça? Poxa, se você ficar estressado, não vai ter dor? Se você comer, de repente, alguma coisa, pode também dar um gatilho de dor. Mas o que a gente observa é que todo fator emocional, ele interfere diretamente na intensidade da dor. Então, se você está sentindo uma dor mais forte, uma dor mais intensa, tem algum fator emocional que pode interferir diretamente nisso também. Outro tema que é abordado aqui no livro, né, pelo que eu estava folheando, é a questão dos 4 pilares da dor. O que são esses 4 pilares, doutor? Explica pra gente um pouquinho. Eu acho que essa é a grande ferramenta que ajuda quem não tem dor a viver uma vida sem dor. O que são essas 4 ferramentas ou 4 pilares, né? Ninguém consegue viver uma vida plena se não tiver 4 pilares saudáveis. Então, saúde física. Renata, comer bem faz bem pra gente? Faz, com Total. certeza. Interfere diretamente na nossa rotina, na nossa disposição, não é? Igualmente a parte de atividade física. Você se exercita pra caramba. Faz impacto na sua vida quando você não se exercita? Faz. Total. Então, o que deixa você mais saudável, o que faz você um dia não ter dor, é você cuidar da sua saúde física. Ponto 1. A outra é a mental. Nós somos aquilo que pensamos todos os dias. O mesmo trabalho que você tem para ter pensamentos negativos, catastróficos, pensar que não vai dar certo, é o mesmo trabalho para você pensar positivo, que vai dar certo, que você vai ter bons resultados. E nós somos aquilo que pensamos. Nossas avós já diziam isso, né? Você é aquilo que você come e o que você pensa. E de fato é isso. Se você pensa que vai dar certo, se você tem atitude mental positiva, a sua vida melhora de fato. Isso é fato, acontece. Outro ponto desses pilares é a saúde espiritual. Muita gente a gente sai para comer, a gente sai em restaurante, vai na casa de amigos, mas a gente fala muito pouco de Deus. E essa intimidade com Deus, ela é fundamental, porque a fé também está diretamente relacionada ao nosso controle de dor e prevenção de situações de risco, de doenças e tantas outras. E por último, a familiar. As pessoas hoje elas têm uma necessidade de querer fazer tudo por todos. Mas existe uma necessidade de você entender, até do conceito mesmo bíblico, se você for pegar, que família, de repente, é você, sua esposa, seus filhos. Então você tem que focar nisso. E muitas vezes as pessoas querem cuidar de tudo e todos e esquecem de cuidar delas. Então, se você foca em cuidar da sua saúde física, mental, espiritual e familiar, além de controlar a dor, você também está prevenindo de ser um paciente portador de dor crônica. Esses são os 4 pilares, Esses são os 4 pilares. Certo. E o que faz uma pessoa não saber dizer não? Não sei dizer não para diversas situações na minha vida, para diversas pessoas. O que isso pode fazer na minha vida? O que isso influencia diretamente? Você sabe que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas têm muita dificuldade em falar não. O que é falar não? É você entender quais são as suas prioridades e que você está em primeiro lugar na sua vida. O grande problema das pessoas é que elas esquecem que elas têm uma jornada de herói. Todos nós, eu, a Renata, você que está nos assistindo, temos uma jornada de herói. Todos nós passamos por grandes desafios na vida e assim o tempo todo. O que precisa é as pessoas se posicionarem com o valor. Quando você se posiciona com valor, quando você entende que você é a sua prioridade, aí você começa a entender que não dá para falar sim para todo mundo, que você tem que ser seletivo. Porque se você fala sim para todo mundo, você tem tempo de todo mundo, mas não tem tempo para você. E aí que entra a questão de você não conseguir ter tempo para se exercitar, não conseguir ter tempo para se alimentar adequadamente, não ter tempo para sua família, porque você fala sim para todo mundo e deixa de falar o não que vai realmente trazer saúde para o seu cotidiano. Faz sentido para você isso, Renata? Faz, completamente. Total, né? É e toda vez que a gente se prioriza, poxa vida, você passa a ter tempo de fazer atividade física, de se alimentar adequadamente. Então eu adoro atender pessoas no consultório. Não é uma questão de egoísmo, né? Lógico que não. As pessoas entram no consultório e falam, eu não tenho tempo. Tá, mas vamos lá, por que você não tem tempo? Porque eu tenho que fazer isso para fulano, eu tenho que levar para cicrano. Cara, mas se você se priorizar, as pessoas vão se adequar à sua agenda e você não vai mais se adequar à agenda dos outros. Então isso faz diferença.
Muito bem, hoje a gente está conversando com o Dr. Gabriel Longini, médico e escritor, hoje falando até um pouquinho sobre a obra A Dor que Me Comove. O que você pode fazer para ter melhor qualidade de vida? Quais são os pilares aí que você deve buscar e transformar na sua vida para minimizar qualquer tipo de dor? A gente vai para o intervalo que é bem breve, então você de casa continue com a gente, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa, hoje recebendo o Dr. Gabriel Longini, conhecendo um pouquinho mais sobre o livro escrito por ele, A Dor que Me Comove, lançado recentemente, né? Já a gente vai saber aí como é que você de casa pode ter acesso então a essa obra que traz aí um propósito bem diferente, né? Falando um pouquinho sobre como você pode ter mais qualidade de vida. O que você pode buscar aí, além dos tratamentos médicos, o que você pode buscar para mudar na sua vida e ter aí mais qualidade? Doutor, traumas emocionais, eles podem interferir durante uma vida toda nas pessoas e ser responsável, então, pelas dores do dia a dia, pela qualidade de vida das pessoas? Muito. E é interessante, Renata, porque ao longo desses anos também me dedicando profissionalmente a pacientes de dor crônica, como eu aprendi a escutar e a interpretar alguns sinais que os pacientes vão dando. Vamos falar um pouquinho da infância. Concorda que a infância é uma fase incrível da nossa vida? Preocupação com nada, só brinca, não é mesmo? O que faz uma criança, uma pessoa sentir dor desde a infância? Geralmente tem muita relação com traumas que nós chamamos de abusos que acontecem nessa fase da vida. Esses abusos, eles podem ser morais. Você não serve para nada, tudo que você faz é errado. Poxa vida, por que você existe? Então, infelizmente, existem muitas crianças que cresceram dentro desse ambiente tóxico e isso interpreta diretamente lá na vida adulta dela com uma colheita de dor, uma colheita de frustração. E uma coisa que existe, infelizmente, é muito real, é o histórico do abuso sexual. Isso existe muito mais do que a gente imagina, são mais 600 mil casos ao ano no Brasil. Infelizmente, nem 10% disso é relatado por falta de vários fatores. E o abuso, ele interfere diretamente lá na vida da pessoa, especialmente da mulher. Dor pélvica, que não tem diagnóstico, às vezes uma situação onde a pessoa não consegue ter um relacionamento e consegue fazer dar certo. E às vezes não é só o fato consumado, né, doutor? Lógico que não. O abuso, ele é muito mais do que isso. Muito mais. Ele pode ser, de repente, uma tentativa, ele pode ser o que fala, a forma que toca, a forma que senta. Por isso que também tem que ter muito essa preocupação, né? Então, se você me perguntar, Gabriel, interfere? Com certeza. Nós somos aquilo que vivenciamos ao longo da nossa vida. E essa idade, dos 5 aos 13 anos, ela gera uma experiência emocional, afetiva, que você vai carregar para a sua vida toda. Então, às vezes, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, muito medo de falar, de se posicionar, muitas vezes pode ser por alguns traumas emocionais que elas carregam, né? E esses traumas, como toda forma que a gente tem na medicina, também tem tratamento. Basta você ressignificar, olhar diferente, e não é fácil, mas existem ferramentas que te ajudam a se posicionar e olhar todos esses traumas que aconteceram na sua vida de uma forma diferente. E isso vale tanto quanto o remédio, Renata, muda a vida das pessoas de fato. Dentre as patologias que causam dor, né, no dia a dia das pessoas, uma abordada aqui no livro é a fibromialgia. Por que você resolveu abordar a fibromialgia dentro do livro e o que é a fibromialgia? A fibromialgia é aquela paciente que sente dor no corpo todo. Essa dor sabe quando a gente malha, faz musculação e fica com aquela sensação de fadiga muscular? Uhum. Que dura 2 dias para quem malha, mas para quem tem fibromialgia, essa dor é ininterrupta, é o tempo todo. O paciente cursa com fadiga e um sono não restaurador. Então ela deita, dorme e não descansa. Imagine o seu cérebro estar o tempo todo ligado. E é uma doença que acomete 4% da população brasileira, sendo muito mais comum em mulheres do que em homens. A cada 10 casos, 9 são mulheres, 1 é homem. E o que chama a minha atenção é que como isso interfere diretamente no ambiente em que essa mulher é inserida, que ela mora, que ela convive. Por isso que eu refiro tanto no livro. A fibromialgia ela é uma doença muito comum no nosso cotidiano de consultório de dor crônica, porque a paciente ela passa por vários serviços médicos, ela faz vários exames e nunca dá nada nos exames. E com critérios diagnósticos, a gente consegue estabelecer o diagnóstico da paciente, mostrar por que ela tem fibromialgia e ela começa a fazer algumas mudanças na vida dela, como aprender a falar não, se exercitar,
ressignificar traumas emocionais, ajustes farmacológicos para melhorar a fadiga, melhorar o sono. Eu abordo esse tema com tanta ênfase no livro A Dor que Me Comove, porque de fato a gente consegue impactar positivamente a mulher portadora de fibromialgia e ela consegue dar um upgrade na vida dela, ela realmente consegue se tornar um outro nível de player, ela muda o jeito de viver. E isso é transformador, a dor dela não vai ser curada, mas ela consegue ter qualidade de vida e ser produtiva na vida dela. É uma dor crônica que eu, por não ter cura, se eu buscar esses embasamentos para uma mudança de comportamento, de pensamento, de postura ali diante de diversas situações da minha vida, eu vou conseguir manter um certo controle, ter mais qualidade de vida convivendo com uma doença que é crônica. Exatamente, você não vai curar ela, mas você vai viver muito bem com ela. O que é viver muito bem? Produzir, trabalhar, ter criatividade, conseguir fazer as coisas do seu cotidiano, prosperar e prospectar. Acho que essa é a grande sacada do tratamento. Mas você percebeu ao longo dos anos de experiência em consultório, doutor, de que a convivência principalmente dessas mulheres, como você disse que as mulheres são mais acometidas, com esta dor, as características dela estavam muito ligadas mais à questão de comportamento, de psicológico, do que de físico? Sim, o fator do ecossistema interfere muito, né? Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, portadoras de fibromialgia, que elas convivem num ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Às vezes estão num relacionamento onde é um relacionamento abusivo. Então, aquele histórico, muitas vezes, de abuso que ela traz lá da infância dela, ela replica na vida adulta dela. E muitas vezes por uma dependência econômica, emocional, ela vive aquele sofrimento todos os dias. Isso agrava a dor e você pode tomar 7 remédios, 20 remédios que você não vai melhorar, porque você continua no ambiente tóxico. Isso interfere. E quando a mulher ela decide ter mudanças comportamentais, sair desse ambiente tóxico, selecionar pessoas para o seu convívio, porque ela também não tem que conviver com todo mundo. Porque se ela sabe que aquela pessoa faz mal para ela, que aquele sentimento é angustiante, que faz mal, cabe a nós, seres humanos, selecionarmos o que é bom e o que não é bom para nós e retirarmos do nosso cotidiano. E quando a pessoa entende que isso é saudável, que vai trazer benefício para ela, ajuda também no controle da dor, diretamente. Sem o controle, ela pode causar depressão? Causa depressão, porque você não consegue ter resultado. Então, imagine você conviver uma vida tomando remédio, tentando fazer os tratamentos que os médicos te prescrevem, mas chega no final, você não consegue ter resultado. E aí você não consegue ter resultado, as pessoas não acreditam na sua dor, as pessoas passam a te deixar cada vez mais de lado, e aí você vai ficando depressiva, você não quer mais ter convívio com pessoas, não quer mais conversar, porque as pessoas não acreditam em você, e a pessoa evolui com depressão. No consultório, a gente consegue mensurar essa depressão do paciente com 2 questionários que eles têm validade científica, um chamado PHQ-9 e um outro chamado SF-36. Então, esses questionários, a gente faz eles na primeira vez que eu encontro esse paciente e 3 meses depois a gente repete esses questionários para ver e validar a evolução desse paciente no consultório. E é muito interessante como até o quadro emocional, depressivo, de ansiedade desse paciente melhora com esse tratamento que ele consegue fazer. Mas com todo esse embasamento, doutor, principalmente aqui da proposta do livro, né, dessa abordagem de mudança de vida do meio em que eu vivo para ter mais qualidade no resultado final, esse tratamento, além de medicamentoso, então ele vai ser um tratamento psicológico, é um tratamento multidisciplinar. Muito disso mesmo, né? Renata, a vida não é só tomar remédio. O remédio ele é fundamental, ele ajuda, ele tem a parte química dele, só que nós sabemos que nós temos que ter mudanças. E eu diria que eu sou um catalisador dessas mudanças na vida das pessoas. Tem alguns casos interessantes, às vezes a mulher entra no consultório, poxa, toda mulher incrível, tem história de vida fantástica, mãe, e ela esquece dos valores dela. E muitas vezes eu tenho um espelho no meu consultório, eu coloco essa paciente de frente desse espelho, e eu relembro para ela da pessoa incrível que ela é, da história fantástica de vida dela, dos valores que ela tem. Então a pessoa sai do consultório se sentindo realmente muito mais motivada. Isso eu relato muito no livro também. E é uma ferramenta que eu ensino para as pessoas a fazerem no livro. Todo dia de manhã, quando você vai escovar os dentes, se elogiar, se valorizar, dizer que você vai ter um bom dia, porque isso interfere diretamente no seu cotidiano e na sua dor também.
Mas como que eu vou mudar tudo isso, todas essas dores emocionais também, né? Justamente por trazer marcas aí do meu passado, se eu não posso mudar o passado. Tem como mudar o passado, doutor? Impossível, né? O que aconteceu comigo, o que aconteceu com você, não tem como mudar, mas eu posso olhar diferente. Eu posso entender que a vida ela é um hexágono de oportunidades e eu posso ressignificar. Eu posso ter uma empatia de olhar para aquela situação, aquele problema que aconteceu comigo e ao invés de eu sofrer ele, catastrofizar ele, falar, poxa, isso aconteceu comigo, mas isso foi péssimo, essa pessoa de repente me tratou mal, mas foi tão importante isso ter acontecido para mim, porque eu saí da zona de conforto e consegui dar um passo a mais, consegui mudar a minha vida, consegui fazer uma faculdade, consegui ter o trabalho que eu sempre quis. Então, se você olha os problemas que você vivenciou na sua vida com um outro olhar, um olhar muito mais de otimismo, que aquilo foi bom para a sua vida também, apesar do que aconteceu, aquilo foi bom para a sua vida, você consegue ressignificar e reorganizar essas ideias no seu cotidiano. E vou ser muito sincero, Renata, isso faz diferença, porque é isso que tira a pessoa da zona de conforto, é isso que faz ela sair daquele quadro de tristeza que ela carrega, porque quando você carrega essa tristeza com você, ou essa mágoa está dormindo na sua cama todos os dias. Essa mágoa está interferindo todos os dias nas suas decisões e você tem que se desprender dela, porque o que eu vejo de pessoas que carregam o passado todos os dias é impressionante. E por que carregam o passado? Porque elas esperam o perdão daquela pessoa. Só que o perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão é de você com você mesmo. Então você precisa gerar o perdão. E é óbvio que isso não é fácil, não é da noite para o dia, mas com a ajuda de médicos, psicólogos, bons amigos e uma dedicação, uma necessidade de você entender que é possível, a gente consegue ter resultado. A gente falou de 4 pilares aí de mudança, né, para ter mais qualidade de vida. Dentre essas mudanças, existem também os pilares do amor próprio, quando você fala que trabalha ali a questão de se olhar no espelho, de se valorizar. Existem esses pilares que podem ser trabalhados também, doutor? Esses pilares do amor próprio, eles são justamente esses de prevenção da dor crônica, né? Saúde física, mental, espiritual e familiar. Se você tem intimidade com Deus, você se sente bem, você se sente confiante. Se você tem pensamentos positivos, tudo que acontece com você no seu cotidiano, você enxerga uma saída, você vê luz no fim do túnel e não catastrofiza. Se você tem essa parte da vivência física, você consegue cuidar da sua alimentação melhor, você consegue praticar atividade física e isso muda a sua vida, a sua forma de trabalhar o cotidiano. E a parte da família, né? Você passa a ser mais amoroso, mais afetivo dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com as pessoas que trabalham com você no seu cotidiano. Então, se você tem esses 4 pilares bem trabalhados todos os dias, e é todos os dias mesmo, porque não é fácil, todos os dias você tem que se dedicar para eles, você consegue ter qualidade de vida, controle de dor, produtividade e ressignificar a sua vida com amor próprio. Como que eu vou trabalhar essa questão do perdão, doutor? Já que o perdão ele pode ser um remédio milagroso para a nossa vida. Renata, eu estou sempre estudando e tentando aprender mais sobre o perdão e ainda não aprendi tudo. Sabe quem são as pessoas que mais me ensinam sobre perdão? Os próprios pacientes. Para mim, a maior dificuldade que eu vejo é, cara, como que eu vou perdoar a minha vida se eu perder um filho, por exemplo? Eu atendo pessoas que perdem um filho e falam, doutor, sinto dor desde que meu filho morreu por causa disso, disso. Isso me angustia. Eu falo, gente, como que eu conseguiria vencer isso? Acho que eu não conseguiria. Aí aparecem as pacientes, as pessoas que tiveram essa situação e conseguiram perdoar. Como que se perdoa? 2 pilares básicos. Fé. Se você não tiver essa relação com Deus, pelo que eu vi das pessoas que conseguiram gerar perdão, você não consegue trabalhar ele de uma maneira muito efetiva. E o outro é olhar como uma missão. Aquilo aconteceu na nossa vida porque eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? De repente, ajudar outras pessoas, outras mães que perderam filhos, ajudar hospitais. Então, você substitui aquele sentimento ruim por uma ação. E isso atrelado à fé é onde mora o perdão, né? Você olha diferente a situação e consegue dar sentido para a sua vida, para outras pessoas não viverem aquela situação. Tem muitas histórias nesse sentido de perdão que eu escuto dentro do consultório que nos faz chorar no dia a dia, porque realmente são muito bonitas. E situações que a gente pega todos os dias e tenta ensinar o paciente a isso. E cada um tem o seu tempo. Então, imagine você uma mulher que perde o filho, qual que é o tempo dela para ela gerar o perdão para aquela situação? Muito difícil, mas no tempo correto e trabalhando essa situação, ela gera o perdão.
Entra o perdão dos relacionamentos, né? Às vezes a questão da traição, a mulher é traída num relacionamento e ela carrega aquela mágoa com ela, mas ela não tem culpa de nada, não foi ela que traiu. Então ela tem que gerar o perdão para ela, porque tem muito mais a ver com o problema do outro do que dela. E quando ela gera esse perdão, ela consegue ressignificar, ela consegue ter novos relacionamentos e a história não se repete. Doutor, quem quiser hoje ter acesso ao livro A Dor que Me Comove, lançado recentemente, então, com todas essas dicas, com todos esses ensinamentos, como pode adquirir o livro? Esse livro está disponível na livraria Leitura do Porto Velho Shopping, uma livraria incrível que as pessoas conseguem ter acesso aqui em Porto Velho, na minha clínica, que é o Pain Center, e a partir de agosto ele vai estar à venda também na Amazon, então a pessoa já consegue comprar na Amazon e distribuir para o mundo todo também esse livro. E quem quiser conversar um pouquinho mais com você sobre este tema ou outros temas, como pode te encontrar? Renato, acho que hoje eu estou muito mais visível na rede social, né? O Instagram nos proporciona isso. Então, o Gabriel Longini Moreira está ali disponível o tempo todo e eu respondo as pessoas, assim como você, a gente interage bastante na rede social e todas as dúvidas, todos os auxílios eu presto ali na minha rede social, no meu Instagram. Tá aí, quero agradecer a sua participação, viu, doutor? Muito bom de poder falar sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado a você, um grande abraço. Agradecer também a Acelibras, a professora Neide, mais uma vez, que está aqui com a gente, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, né? A disseminar a informação e promover a acessibilidade. E, claro, agradecer a você de casa que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Estamos encerrando o nosso programa, mas sábado que vem estamos de volta. A vocês de casa, um ótimo sábado, bom final de semana. Até mais. Tchau.